Olá, você que acompanha a Rádio RCI. Nós estamos, então, aqui no programa Entre Livros, debatendo mais um livro, contando aí os bastidores, apresentando novos autores. Enfim, o programa traz, né, esclarecimento, informação a respeito aí do mundo dos livros. A gente tem, nessa semana, uma data comemorativa, no dia 15, comemorado o Dia Mundial do Desenhista. Veja bem, nós tivemos muitos desenhistas que participaram de livros. Hoje a gente chama eles de ilustradores, né? É outra tecnologia que é usada, mas, enfim, vamos também comemorar essas pessoas que fizeram já parte aí da história dos livros, não é isso? Bom, hoje a gente tem um livro de peso. Eu digo de peso porque ele deve realmente pesar uns 3 quilos, né? Em forma de tratado, um calhamaço. O título é 500 verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia. É uma obra que foi organizada pelo professor Valdo Vieira, ele que foi o idealizador, ele que foi digamos, o propositor da ciência Conscienciologia e também da Enciclopédia da Conscienciologia. Então, antes de mais nada, gostaria de dar as boas-vindas, né, à equipe que está hoje aqui nos brindando com a participação, e aí começando com a Cida Nicolau. Cida, obrigada aí por ter vindo participar e contar um pouquinho dessa história para a gente. Eliana Manfroy, Miriam Kunz e Rosa Nader. Então, a Cida Nicolau ela foi coordenadora, não é coordenadora, idealizadora do projeto, não é isso? Eliana Manfroy e Miriam Kunz, elas foram coordenadoras do projeto, e a Rosa Nádia, junto com a Dulce Dal, que hoje não pôde estar presente, elas eram as coordenadoras da Enciclosapiens, que é a instituição que publicou essa obra, que foi a responsável por essa compilação toda, né, por todo esse trabalho, e quem é responsável, a instituição responsável pela Enciclopédia da Conscienciologia. Então, eu gostaria, né, já boas-vindas a todas, mas eu gostaria de começar, primeiramente, pedindo a vocês que falassem um pouquinho sobre a Enciclopédia da Conscienciologia. O que é esse projeto? Porque isso aqui faz parte, de certa forma, da enciclopédia, né? E aí, quem puder, acho que talvez a Rosa, né, Rosa, possa falar um pouquinho Enciclopédia da Conscienciologia. Então, a Enciclopédia da Conscienciologia, o professor Valdo já começou há bastante tempo. O primeiro verbete dele, que afinal de contas nem consta da enciclopédia até hoje, que é o bebê, ele tinha um formato completamente diferente. E aí, desse verbete, ele passou para fazer o livro Homo Sapiens Urbanizados e o Homo Sapiens Pacíficos, para poder preparar a gente para fazer parte da Enciclopédia da Conscienciologia, que é essa da qual a gente está falando, que são verbetes, são entradas, como se fosse um dicionário, né? Mas é enciclopédia, porque tem uma abrangência muito maior dos temas que a gente desenvolve na Conscienciologia, né? Que a gente estuda lá. E, para isso, ele criou umas fórmulas, sabe, formais que elas foram sendo atualizadas ao longo do tempo e com a participação de todos os voluntários, né? À medida que um voluntário dava uma ideia, se a ideia era propícia, ele aceitava, enfim, a gente foi vendo ao longo do tempo ele construindo e fixando finalmente essa fórmula formal, que é como se fosse uma fórmula de matemática mesmo, sabe? Que tem aqueles locaizinhos assim para a gente ir preenchendo, só que esse modelo da enciclopédia não é só colocar palavras no lugar certo. Elas têm todo um raciocínio lógico, uma operação mental para mexer com a cabeça da gente, para a gente compreender melhor as colocações,
a gente chama de verdades relativas de ponta, ou seja, os resultados, né, obtidos na ciência de uma forma mais assim, para a gente entender melhor aquilo, sabe? De uma maneira mais eficiente. Então, a enciclopédia tem vários pontos altos, né? Eu acho que eu vou deixar as outras vocês falarem, porque além disso ainda tem o conjunto, né? Que é uma obra coletiva. Então, aí eu passo aí a palavra para vocês falarem, complementarem aí o que vocês acharem, né? Que é legal. Eu ia perguntar justamente talvez para a Eliana, né? O título é 500 verbetógrafos da enciclopédia. Quem é verbetógrafo? O que significa verbetógrafo para quem assim está agora ouvindo essa palavra pela primeira vez? Olá, Rosela, a todas. Em primeiro lugar, eu queria começar dizendo que talvez os ouvintes, né, nem todos os ouvintes saibam, Rosemary, que em Foz do Iguaçu, né, existe uma equipe que constrói, que escreve uma enciclopédia, né, dentro da Conscienciologia, dentro dessa instituição, né, que é a Conscienciologia, cuja sede é aqui em Foz do Iguaçu, mas ela existe em todo o Brasil e outras partes do mundo também. Aqui é produzido uma grande enciclopédia há muitos anos. O ano que vem vai fazer 25 anos que essa enciclopédia começou a ser escrita. Então, vale a pena primeiro localizar se a gente está falando de um produto aqui, da terra, da cidade, da tríplice fronteira. Bom, professor Valdo Vieira, né, que a maioria de vocês devem conhecer, claro, os ouvintes também, ele começou essa enciclopédia e chegou um determinado momento, na verdade foi exatamente em 2007, ele convidou outras pessoas, convidou outros pesquisadores da Conscienciologia, e, na verdade, qualquer pessoa interessada, para participar também dessa grande enciclopédia, escrevendo verbetes. Então, verbetógrafo é aquele que escreve um verbete para determinada enciclopédia, ou dicionário, nesse caso, a enciclopédia da Conscienciologia. Aí ele convidou as pessoas e ele tinha uma meta, assim, que parecia, na época, super ousada, que era de ter 500 verbetógrafos na enciclopédia, né, da Conscienciologia. E aí, claro que a turma foi se entusiasmando, começou a pegar o jeito, começou a produzir, começou a escrever para a enciclopédia. E aí, nesse momento, né, eu acho que entra aí a Cida Nicolau, a professora Cida Nicolau, que teve uma ideia de, na medida em que essas pessoas iam apresentando os verbetes, que é uma característica bastante diferente, e além de publicar, a pessoa que escreve vai e apresenta e debate esse verbete aqui no CAEC, naquele formato de auditório chamado tertuliário, que talvez vocês conheçam, e quem não conhece está convidada a vir conhecer aqui no CAEC. Então, a Cida foi fazendo um negócio bem bacana aí, que está na origem, ela vai contar mais, na origem desse projeto, desse livro, Os 500 Verbetógrafos. Conta para a gente, então, Cida, como é que foi o comecinho aí? Olá a todos. Então, na verdade, eu sinto que eu fui tangida, que, claro que até hoje eu não sei a dimensão desses 500 verbetógrafos, né? Mas quando começou o online, né, que eu morava em São Paulo, eu podia começar a assistir, e eu via a Rosa, vocês, e eu queria saber quem eram essa minha família consciencial, né? Que eu não conhecia e que falavam a minha língua, porque eu tinha síndrome de estrangeiro, eu achava que nossa, mas tinha tanta gente ali, eu precisava conhecer essas pessoas. E eu comecei a tirar, o André do Rio, do blog, ele começou a gravar os vídeos e punha no blog. E eu queria aprender a fazer o print, porque nem isso eu não sabia fazer, né? E aí eu comecei a mandar e-mail perguntando quem eram aquelas pessoas, porque eu estava muito interessado e queria saber. E aí eu comecei a perceber que a pessoa que sentava do lado todo dia não sabia o nome do seu colega. Isso foi me chamando a atenção. Então, eu queria fazer um negócio para que todo mundo se conhecesse. E aí, quando começou os verbetógrafos, eu já estava nesse caminho já de tirar foto, né? Então, assim, quem é que estava escrevendo? No começo eram só 20, se eu não me engano, né?
foram os 20 primeiros. E aí eu comecei a escutar o Valdo falar que ele queria o álbum da família. Não sei se é isso, eu morava em São Paulo, nem sonhava morar aqui. E ele falou vários, olha, quem vier para cá, tragam álbuns vazios. Alguém vai tirando, o Moacir tirava fotos, né? Tirem fotos de todo mundo que apareça por aqui. Então, ele queria fotos das pessoas que apareciam aqui, que era a família dele, né? Que ele falava que ninguém chegava aqui sem amparo, né? Aí, quando começou... Aí eu tirei fotos específicas, comecei a tirar fotos especificamente dos herbetógrafos. E trouxe, só com print, que não era nem foto, eu coloquei num álbum. E dei para o Valdo. Aí eu achei que ele adorou aquilo, né? Só que ele é muito detalhista, eu inocente, totalmente inocente, não sabia nem imaginava que seria, que um dia ia, sabe? É como se eu fosse cega, assim, fui fazendo intuitivamente. E aí o Valdo falou, olha, aqui você tem que colocar a data, o nome, a biografia, foi pedindo informações. Aí eu falei, não vai caber no álbum, só embaixo assim, vou cortar a foto. Aí eu tive ideia de fazer no Word. Só que chegou uma hora que já não cabia mais, porque as fotos eu fazia de página inteira, né? E ele queria muito mostrar que todo mundo se conhecesse. E ele falava, capricha na foto da minha família aí, né? Aí, só que não dava, porque não era, hoje é em HD, as filmagens são bem melhores, mas antigamente ela era bem embaçada, era difícil tirar uma foto, né? Ainda mais da pessoa falando. E aí, quando a Enciclosapiens foi fundada, eu vi que, tipo assim, era hora de eu parar, porque agora já tem pai, mãe, né? Já tem alguém responsável por isso. E eu fazia enquanto não tinha nada oficial, né? E aí vocês assumiram a coisa em grande estilo, né? Porque aí tinha que pegar direitos autorais, direitos de imagem, direitos de... E eu sei que vocês tiveram muito trabalho, né? Porque tirar foto ali de quem já está filmado é simples, né? Mas eu queria fazer um álbum para a família do Valdo, essa era a ideia, né? Inocente, né? Não sabia a dimensão que... hoje eu vejo que tem 3 álbuns, né? Que esse foi o primeiro, 500, que deu origem... todo mundo que está no Alto Verbetes está no outro, né? Um está contido no outro. E a Leia dos Gênios também é outro álbum de família do Valdo, né? Então, e eu vejo que foi na sequência, né? Essa família multidimensional, que muitos dos bustos ali podem ser muitos de nós, né? E quase que repetiria, mas eu sinto que são 3 álbuns. E deve ter mais álbuns para a gente fazer, que a gente ainda, pelo menos eu, não tenho essa cosmovisão de enxergar, né? E aí eu acho que entra o trabalho da Aula Memória, talvez, que seríamos todos nós, né? Que já compomos a CCCI, que é uma das partes da Aula Memória, vai conter a biografia dos voluntários que, né, assim, que atuaram por mais tempo, com mais destaque na... Então, esse álbum ainda vai acontecer, Cida. Você pode até fazer parte dele, né? Pode nos ajudar com isso. Mas... Eu não tenho nem ideia ainda, né? Mas eu vejo que isso vai ajudar muito nos autorrevezamentos, a gente se encontrar, que estamos todos juntos, né? E nas pesquisas seriaxológicas da próxima, né? Já tem uma boa fonte, né? Você quer falar agora um pouquinho, então, como é que foi esse bastão, esse pegar o bastão, né? Porque a Cida, o trabalho dela, o professor Valdo falava muito, né? E quando se começou a falar dessa ideia do 500 herbetógrafos, na cabeça dele era o trabalho que a Cida fazia, né? Mas vocês pegaram aqui a base da ideia e vocês, digamos assim, colocaram
num template, né? Numa chapa, e, enfim. Como é que foi agora aí, passando para vocês essa tarefa? Boa noite a todos. Quando essa tarefa foi me passada, porque a enciclopédia, ela possuía mini biografias dos verbetógrafos. Então, quando a Enciclosapiens foi fundada, nós temos uma colega, Neida Cardoso, e ela é responsável pelas mini biografias. E quando eu entrei para voluntariar nessa instituição, a Neida passou a confecção das mini biografias dos verbetógrafos para mim. Na época eram 88. Essas mini biografias, elas iam no início da enciclopédia, quando a enciclopédia era impressa. E existia um template, como você falou, existia uma chapa. Então, ali tinha o nome da pessoa, a cidade de onde ela era natural, onde ela tinha nascido, a nacionalidade, a sua formação profissional, acadêmica, e depois vinha aí a formação conscienciológica, né? Quando ela iniciou o voluntariado, quando ela se tornou um docente de conscienciologia, se ela tinha escrito algum livro, ou se ela era um EPICOM. Então, ali existia uma mini, né? Mas era pequena, era mini, não tinha foto como o álbum da Cida, né? E a Cida tirava belas fotos. E aí, em 2014, a professora Dulce, que na época ela coordenava, junto com a professora Rosa, aqui presente, a Enciclosapiens, ela propôs que essas mini biografias elas virassem uma publicação, né? Porque na época já tinham perto de 400, 450 verbetógrafos, já estava se avolumando, e o professor Valdo tinha a meta de chegar a 500 verbetógrafos, então já estava chegando perto. E realmente, aí então nós mandamos um e-mail para os voluntários da Enciclosapiens, a Cida era voluntária, a Eliana Manfroy, que estava aí, e aí nós fizemos um grupo para poder trabalhar esse conjunto de mini biografias. Só que aí, né, com a ideia inicial da Cida, aí tinha foto, né? Tinha uma foto colorida, tinha aquela chapa inicial, mas também tinha os locais, as instituições conscienciocêntricas por onde aquele verbetógrafo tinha passado, tinha voluntariado, tinha a especialidade a qual ele se dedicava na pesquisa e a relação dos verbetes que ele já tinha defendido no tertuliário. Então, o processo era aí bem maior. E, após as reuniões para a elaboração da chapa do livro, né, que foi tudo muito conversado com as coordenadoras, com a Cida, com a minha colega aí, Eliana, né, que nós ficamos, então, à frente desse projeto, e durante um ano nós coletamos material, coletamos foto, coletamos dados dos verbetógrafos, e aí, em 2015, isso foi final de 2014, em novembro de 2015, então, os 500 verbetógrafos foi lançado, lá no tertuliário. E a gente, então, vai saber um pouquinho... É um pouco da história, mas eu acho que as colegas podem complementar. Depois, eu só lembrei aqui. A gente continua a contar essa história. Tá bom, tá bom. Já estaremos de volta. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Nós estamos hoje falando sobre a obra 500 verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia, e a gente está aqui com a equipe que ajudou na concepção e na execução, né,
desse trabalho. Então, eu queria saber de vocês agora, bom, então vocês começaram, né, todo esse contato, o que teve, assim, o que vocês, quais eram, assim, os desafios mais relevantes, o que chamava mais a atenção de vocês, como é que era o trabalho em si, para poder a gente chegar num calhamaço desse aqui, deixa eu ver quantas páginas são 602 páginas. Então, antes de passar para vocês, porque eu me lembrei de uma curiosidade. Ótimo. É que quando a gente se deu conta, nós tínhamos 500 verbetógrafos e mais o Valdo Vieira. Eu não sei se vocês lembram, a saída qual foi? Foi colocar Valdo Vieira antes, com todos os verbetes dele, e nós, os 500 verbetógrafos, viemos depois. Mas, assim, eu achei isso uma curiosidade do livro. Então, acho que vale a pena contar, né? E aí, assim, o trabalho em si mesmo, o duro, aí eu deixo com a Eliana e com a Miriam, que elas devem lembrar mais do que eu. A Eliana começa. Puxa, bem, um dos maiores desafios, Rosimeire e as colegas, a Miriam há de lembrar, era a questão da fotografia, né? As pessoas, às vezes, têm muita dificuldade com a questão da foto. Todos muito satisfeitos em estarem incluídos nesse livro, né? Com as biografias atualizadas, com os dados ampliados, né? Que esse livro coloca, né? Mas a fotografia, às vezes, era um desafio, não é, professora Miriam? E houveram alguns casos que a pessoa não queria colocar foto, né? E aí a gente explicava que o livro tinha essa característica, que não era possível colocar a biografia, a relação dos verbetes da pessoa publicados, sem a fotografia. E, às vezes, chegavam algumas fotos, né? Aquelas feitas assim, de uma forma tão caseira, que elas eram impublicáveis. Então, a gente tinha que ter assim, né, muito tato, muito cuidado, não dizer que não estava boa a foto, mas mostrar que daquele jeito não podia ser publicado. Então, isso foi um dos maiores desafios, e houveram outros também, não é, professora Miriam? Sim, nós elaboramos, a Eliana e eu, uma planilha no Excel, e com a ajuda aí das pessoas especializadas, foi uma maneira de que o verbetógrafo recebia o link e aí ele preenchia a planilha, automaticamente gerava, né, o processo e a gente recebia a planilha ali pronta. Então, um grande desafio, e a gente sabe que naquela época era e-mail, não é? Eu acho que não tinha WhatsApp assim, de uma maneira instantânea. Então, às vezes, passávamos e-mails, e a Eliana passava e-mails assim com muita diplomacia e muito bons. Ela era especialista. Ela passava e-mails lembrando que a pessoa tinha que preencher, ou então a pessoa deixava lacunas naquela planilha que tinha que ser super completa, né? E custava, e a gente já afunilando com o tempo, com o número de verbetógrafos, e às vezes a pessoa também, ela não tinha muito claro para ela, penso que foi um dos travões, o ano em que ela começou a voluntariar em determinada instituição, isso ficava um pouco confuso. Então, às vezes, a pessoa dizia, olha, eu estou pesquisando o ano que eu entrei e saí de tal instituição, e isso travava o processo. Então, eu posso dizer, não é, Eliana, milhares de e-mails que foram passados, foram recebidos, foram contabilizados, e algumas lacunas nós tínhamos que preencher, né? Além da dificuldade da pessoa colocar a própria foto. Às vezes, tinham pessoas que queriam escrever mais verbetes para poder ter ali a sua folha bem preenchida. Como disse a professora Rosa, o professor Valdo, ele tinha 2.000 e poucos verbetes, né? Então, eram folhas e folhas e folhas de listagem de verbetes defendidos no tertuliário. Então, esses foram uns dos travões, mas, ao mesmo tempo, não é, Eliana?
você há de lembrar, a gente recebia muitos e-mails em resposta, agradecendo a oportunidade de ficar registrado a caminhada da pessoa, a mini biografia, a própria foto, né? A gente sabe que a foto ela tem um tempo de validade, né? Porque principalmente nós aí, mulheres que mudamos de tom de cabelo, de corte de cabelo, enfim, envelhecemos, tal, mas é um registro muito interessante, porque já fazem 7 anos. E nesses 7 anos, esses 500 verbetógrafos foi um marco enciclopédico. Então, poderá existir outro marco, talvez, de 1.000 verbetes, 1.500 verbetes, verbetógrafos, mas eu acho interessante a existência desses marcos históricos, porque o grupo dos primeiros 500 verbetógrafos. Hoje nós já somos 910 verbetógrafos. Então, é importante, né, esse grupo aqui junto numa foto, num livro que tem aí a reverberação, a gente sabe, multidimensional, né? E é interessante você falar da foto, porque é como a Cida contou, né? Então, tudo começou com um álbum de família. Quando a gente pega lá aquelas primeiras versões da enciclopédia, que tem a mini biografia de todo mundo, é o que se espera de um livro, né? Imagina o tamanho, digamos assim, a quantidade de páginas que tem a enciclopédia. Para caber foto de todo mundo ali, teria que ser... Eu até sugeri isso na época, eu falava, gente, vocês tinham que colocar foto depois do 500 verbetógrafo, na próxima edição impressa, né? Tinha que pegar minimizar os 500, né, as informações e fazer um calhamaço só com as e trazer os perfis, né? Os verbetógrafos, né? Quem é a pessoa, porque realmente é um marco e assim está fora da enciclopédia, no sentido de que é um outro volume separado da enciclopédia, mas ele poderia fazer parte da enciclopédia, né? E aí eu queria perguntar para a Cida, o seu papel foi fundamental para esse trabalho, porque talvez não existisse o 500 verbetógrafos nos moldes que ele foi composto, se você não tivesse tido a ideia de tirar foto das pessoas, né? E levar isso para o professor Valdo, que para ele é o álbum de família, a gente ter esse álbum e a gente saber que a gente está dentro dele é uma sensação muito boa, né? Você sabe, de inclusão, né? Poxa vida, é a família consciencial nesse momento aqui, né? É lógico que agora já estamos beirando os 1.000, ok, mas assim, naquele momento, né? Olha, foi importante. Então, para cada um desses 500, teve uma importância pessoal, holobiográfica, né? Então, assim, saber que tudo isso é resultado de uma ideia que você teve e materializou, porque outras pessoas podem ter tido a ideia, mas ninguém fez, né? Então, eu queria saber, assim, Cida, fala um pouquinho, assim, de você. Como é que foi, como é que você sente, como é que, sabe, representa, o que representa essa obra para você? Que eu acho que isso é muito bacana, porque essa é a minha. Mas eu posso falar, antes da Cida, alguma coisa sobre a Cida? Antes que você fale, Cida. A Cida é uma investigadora nata. Né? As minhas colegas vão concordar comigo. Quando ela fez aquele álbum, não sei se você lembra, Cida, você trazia informações, às vezes, que a gente já tinha esquecido. E eu acho que isso mostrou esse seu talento nato pela investigação, pela pesquisa, que contribuiu com a autopesquisa de todo verbetógrafo. Então, isso eu acho que vale a pena destacar, que a Cida não apenas trazia alguns dados ou a foto, mas ela fazia a investigação, ela levantava elementos que às vezes tinham sido negligenciados e tinham ficado no passado e a gente não recordava. Aconteceu com muitas pessoas, inclusive comigo, e eu sou grata por isso, Cida.
Obrigada. É claro que eu admito que a ideia já seja extrafísica e eu captei a ideia, porque no dia que eu conheci a Conscienciologia, em 98, o primeiro livro que me chamou a atenção era um livro que só tinha ele, que já estava fora, que era o catálogo de pesquisa do IPC, da Tânia Ferraro. Aí eu nem sabia mexer em computador, gente. Eu já contei essa história no meu primeiro verbete. Aí eu queria saber, porque eu queria digitar, eu queria saber quem eram essas pessoas, porque eu não conhecia ninguém dali, né? Só que eu estava começando. E assim, tem mais gente que pensa que nem eu, tem mais gente que acredita que tem outras vidas. Então eu queria conhecer todo mundo. E aí, então assim, eu acho que eu fui tangida a fazer isso. E eu acho que é a coisa da disponibilidade, né? Porque eu tenho uma coisa assim, é cosmoético, é o ACPIP, né? É cosmoético, então é isso. Que mal eu vou fazer às pessoas se eu tirar uma foto de lá e saber, eu não estou querendo prejudicar ninguém, é para fins do convívio melhor. Olha, essa pessoa aqui pesquisa a mesma coisa que eu, vou chamar ela para fazer uma... A ideia era assim, no começo, da gente se conhecer. Então, eu sei que um ali pesquisa sobre multidimensionalidade, o outro pesquisa, tem o mesmo interesse que eu, e aí pode chamar para dar curso, e é assim que mais ou menos fazem, né? Olha, aquela pessoa está pesquisando sobre pensenologia, entra aqui nesse grupo. Então, desde que eu conheço a Conscienciologia, a ideia era formar esses pares, né? Quem são os pares, né? Mas por exemplo, eu nem imagino, nem existia enciclopédia, né? Então eu falava assim, não, desde o começo eu pensei na enciclopédia. Não, a ideia é tipo assim, eu acho que eu fui, tipo infiltrado que não sabe, né? Eu fui indo sem, tateando, mas, e eu tenho uma coisa, por exemplo, às vezes vem a intuição de falar, fala para fulano escrever esse verbete, e às vezes eu fico assim, com vergonha, isso vai fazer mal para a pessoa, né? Pior que a pessoa pode fazer não escrever ou não fazer, né? Eu não estou me intrometendo na vida dela, então eu tenho uns questionamentos e aí eu falo. E aí é muito assim, nossa, mas eu estou pesquisando sobre isso, não tinha pensado nisso, sabe? Eu tenho, porque eu acho que é a coisa de... tem muita coisa que o comparador não confia em mim, mas eu acho que esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que deve ter alguma coisa que confia, né? Então, eu acho que foi porque eu estava disponível. Então, eu acho que quando a gente está disponível para fazer alguma coisa, a gente é tangido para aquilo. Não importa você saber o resultado, né? Por exemplo, eu sou jejum, então eu vou escrever um livro, não tenho experiência, aí eu mando para as revisoras. Aí eles transformam naquilo uma obra que você não tinha nem ideia, né? Porque vê coisas que não tinham visto, melhoram. Então, eu acho que é assim. Cada um faz uma parte, né? Tem gente que é boa nisso, tem gente que é boa naquilo. Eu me lembro Mas esse 500 bebetógrafo, desculpa, Rose, tem um significado enorme para mim. Eu acho que nada tem um significado maior. Nada. Eu me assim, lembro do seu... de você ter feito um calhamaço também. Eu não lembro quantas páginas tem aquilo, mas era um livro grosso, com a foto de todo mundo, e aquilo ficou... Era espiralado, né? Era espiralado. E o Valdo pedia para deixar na entrada do tertuliário, né? Aquele foi digamos, o original Petal, né? Ele pedia para deixar, principalmente quando vinha mais pessoas, né? Era época de congresso, era época de alguma coisa, né? Congressamento, sei lá, para as pessoas, aquilo, fazer alguma senha, alguma coisa, olha, eu preciso participar disso, eu não sei. Se eu falar que eu sei, eu tô... E é bacana que a gente chegava no tertuliário e a gente queria achar a nossa foto lá, né? Então a gente foi primeiro para ver assim, nossa, tem umas caras diferentes assim, e é isso que você falou, Quem é? desse reconhecimento, porque realmente, poxa, às vezes você está aqui e aí tem aquelas pessoas ali que você já nem sabe quem são, né? Nossa, mas essa aqui eu não conheço. Aí você vai olhando os amigos, aí você vai vendo. Então, assim, aquilo era
um exercício bacana da gente chegar no tertuliário e ver aquele álbum, né? Álbum de família, álbum da família, né? Álbum de família, que ficava ali, né? Eu, quando estava em São Paulo, eu tinha maior vontade. A Rosa mesmo, eu encontrei com ela no centro. Eu conhecia a Rosa, né? Porque eu vi ela online, mas ela não conhecia, né? Eu acho que é mais ou menos que nem as Cosiex, né? Elas conhecem a gente, mas a gente não está vendo, né? Então, tinha essa coisa. E eu me sentia tão fazendo parte que, às vezes, eu cumprimentava a pessoa, depois eu pensava, nossa, a pessoa não me conhece. Porque eu conhecia, todo dia eu via na tertúlia e tal, então já tinha uma familiaridade, né? Mas faltava a Cosiex se apresentar, né? Agora, a equipe da Enciclosapiens foi a responsável por todo o trabalho, né? E essa organização Valdo Vieira aqui, Rosa, você quer falar um pouquinho? O nome do Valdo Vieira como organizador tem relação com aqueles 501 ou não? Não tem, não. Porque foram duas situações diferentes, né? Inicialmente, a gente estava pensando de colocar o nome da Enciclosapiens, né, da instituição, como responsável pela obra. E aí a gente foi mostrar o protótipo para o professor Valdo, ele disse que tinha que ter nome de gente, sabe? E aí a gente começou a pensar, eu falei assim, gente, nada mais justo e nada mais assim natural, né, do que colocar o organizador como o professor Valdo Vieira, até porque ele que nos ensinou a fazer o verbete, ele que impulsionou o trabalho até dos 500 hermetógrafos, ele que gerenciou, né, que colocava pilha na gente, para a gente conquistar os 500 hermetógrafos, né? Então, assim, a gente não tinha pensado nisso, sabe? Mas, então, foi um momento, assim, que eu acho que valeu a pena, porque eu acho que foi o justo, foi o correto, na verdade. O justo para ele, principalmente, né? Agora, com relação aos verbetes dele ser um a mais, foi uma surpresa, porque como é que a gente não contou? Acho que chegou uma na última hora, uma coisa assim. Mas, assim, também ele é ao concurso, né? A gente, ao invés de colocar ele na ordem alfabética, porque para todos que estão nos ouvindo, nós fomos organizados, quer dizer, nós, os hermetógrafos, nós fomos organizados dentro do livro pela ordem alfabética dos nomes. E Valdo Vieira seria um lá dos últimos, né? Então, a solução, eu achei também brilhante. Ele é uma pessoa ao concurso, até porque a gente tinha, assim, 10, 20, sabe, 30, né? E ele tinha 2.000 e tantos, né? Verbete. Então, e ele era como que eu vou dizer, ele foi o primeiro que pensou na fórmula formal, que pensou no modelo de enciclopédia que ia ser feito, né? A gente, até uma certa fase, a gente considerava a obra-prima dele, até que ele abriu para todos nós, né? Então, nada mais justo do que colocar ele antes, separado, mas, assim, não é separado, é com destaque, né? De um ó concurso, assim, e nós 500. Eu achei a ideia, assim, a solução muito boa. Excelente. Mas a gente vai contar ainda um pouquinho mais de história dos 500 verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Nós estamos aqui hoje, então, com a Cida Nicolau, Eliana Manfroy, Miriam Kunz e Rosa Nader, falando para a gente sobre a obra 500 verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia. E aí eu queria que vocês contassem agora as coisas assim curiosas que foram acontecendo durante a produção da obra,
né? O que assim, mais chamou a atenção de vocês, pessoalmente mesmo, o que foi, né? O que significou em termos pessoais ter participado dessa obra, e eu queria deixar a palavra aberta. Quem quiser começar. Eu posso começar, então. Depois a Eliana pode aí complementar. Em primeiro lugar, o significado para mim. Foi um trabalho, foi um projeto que foi realizado onde nós praticamente mexemos com os dados de 500 pessoas, 501 verbetógrafos. E a gente sabe que o nome tem força, que o dado tem força, que a informação tem força. Então, a nossa autossustentabilidade, não foi, Eliana? Ela foi testada, porque não só, e a Cida sabe disso, né, que fez o álbum e tal, não só mexemos com dados no papel ou numa planilha Excel, não, nós mexemos com a pessoa que já está mexida, porque lhe foi solicitada uma foto, que tem gente que não gosta, como a Eliana contou, de tirar foto, queria ficar sem foto, ou que tirou a foto e teve que ser solicitada uma foto nova, com todo cuidado, os melindres daquela pessoa, o que ela sabia sobre ela e o que ela não sabia, que ela teve que rebuscar na memória. Então, na verdade, foi um pequeno redemoinho energético, né? Emocional, mental, pensênico, das energias da pessoa, porque ela tinha um prazo, né? Na verdade, a coleta de dados começou em outubro de 2014 e terminou em setembro de 2015, quando foi enviado para a Editares, que foi quem editoriou o livro. Neste ano, nós tivemos que sustentar esse projeto, porque assim como muitas pessoas ficaram satisfeitas, agradecidas, até entusiasmadas em participar, muita gente ponderou sobre se queria, ou se queria mandar uma foto, ou se queria mandar os dados. Então, cada um teve uma reação diferente. E a Eliana e eu ficamos este ano aí, quase que além das revisões que se fazia, do trabalho que se fazia, voltadas para que esse projeto não demorasse muito tempo, né? Porque afinal eram 500. E enquanto isso, novos verbetógrafos estavam chegando e defendendo seus verbetes. Então, ele não podia ficar muito longe, né? Ele tinha que ser resolvido, e eu acho que foi praticamente um ano. Foi de outubro de 2014 e foi lançado em novembro de 2015. Então, assim, teve um significado histórico, teve uma gratificação por ter tocado esse projeto aí, junto com a Eliana, junto com a instituição, convivido aí com as nossas colegas, com a Cida, com a Rosa, com a Dulce, enfim, com todos os da nossa autossustentabilidade. Conhecemos muito o verbetógrafo, né, através dos e-mails, das respostas, dos diálogos, das dúvidas, das ansiedades. Então, hoje, esse livro ele compacta 501, né, vidas, mas, na verdade, são vidas pulsantes, né? São holossomas aí. Estamos pensando, bom, foi muito especial e eu fico muito grata de ter participado desse projeto. E aí, não sei, Eliana, vamos ver. Não, com certeza, tudo que a Miriam falou, eu vivenciei, e, para mim, queria destacar uma outra questão, a importância dessa conexão, nós todos juntos nesse livro, porque nós também estamos ali incluídas, né, a professora Miriam, a Rosa, a Cida, a Rosimeire também, como isso vai nos conectar para sempre. Além de a gente estar dentro da enciclopédia, né, porque como é que é? Ao final de cada verbete, não tem um nome por extenso, tem iniciais. Então, essas iniciais é que a pessoa depois vai lá e vê quem é, né, que escreveu
aquele. E quando não tem iniciais, é que o professor Valdo Vieira que escreveu. Então, dá uma sensação, né, professora Miriam, que a gente, assim, brincou um pouquinho de estar mexendo, né, de estar fazendo um grande álbum de família para os próximos séculos, para as próximas vidas, né, para as próximas existências que a gente vai ter, e que isso vai nos irmanar, vai nos congregar, e talvez fazer com que a gente se reagrupe, se identifique, se reconheça, continue o trabalho em próximas vidas aí, porque a gente não sabe quando a enciclopédia vai terminar, a gente sabe onde ela começou, quando começou, mas não há um prazo, não há um tamanho, não há um limite para essa grande obra que pretende concentrar, congregar todo o conhecimento da conscienciologia que ainda está sendo construído, porque é uma ciência recente. Então, acho que isso é muito especial, talvez a gente possa aquilatar, né, o valor disso aí nas próximas vidas, enfim, nas próximas décadas, quem sabe até nos próximos séculos. Então, isso foi um presente, né, a professora Miriam, quando convidou outros voluntários da instituição para participar do projeto, eu me voluntariei imediatamente, foi muito prazeroso trabalhar com ela, somos amigas de muito tempo dessa e de outras vidas, então, na verdade, era uma festa, né? Deu trabalho, foi bem assim, demandante, mas foi um presente, foi uma oportunidade ter participado dessa obra. E eu queria destacar só uma questão importantíssima. A capa, o projeto gráfico primoroso foi da nossa colega Valesca Ferreira, que é uma designer, que é uma publicitária, e todo o nosso trabalho, como na Conscienciologia o voluntariado, é voluntário, ninguém recebeu por isso, ninguém recebe por escrever na enciclopédia, nós doamos integralmente os direitos. Também a Valesca Ferreira, uma publicitária profissional, também doou esse projeto para a gente. Agora, eu queria fazer uma pergunta, assim, teve alguém que pediu para sair, assim, ó, não quero, eu sou verbetógrafo, mas eu não quero participar, não quero entrar nessa obra. Teve isso? Teve. A gente não entendeu muito bem, mas teve. Né? Agora, uma coisa que eu fiquei pensando é assim, para esse trabalho, eu fiquei imaginando duas variáveis assim, de diferentes. Né? Uma é a atualização dos dados, porque, ok, eu escrevi tantos verbetes, hoje, até o final e a publicação, próximo de fechar os 500, já teve mudanças no meu currículo, já teve mudança na quantidade de verbetes, ou seja, então teve uma atualização que vocês tiveram que fazer, que foi um trabalho operacional, né, mas também que demandou recorrer novamente às pessoas, né? Não sei se estou errada. E também, por outro lado, eu fiquei imaginando o lado do ego das pessoas, porque aqui você está expondo a vaidade, de certa forma, é o currículo, né, o status, então, assim, também tem esse lado. Como é que foi lidar com isso? Eu poderia dizer o seguinte, foi complexo, porque o ser humano é complexo, a natureza humana é complexa, então, cada um de nós, né, por meio de seus verbetes, está fazendo suas reciclagens, obviamente, né? Está ocupando esse espaço aqui na enciclopédia, enquanto verbetógrafo, a partir daquele convite generoso do professor Valdo, né? Mas houve pessoas que não valorizaram o livro e o pertencimento a esse grupo, porque, na verdade, ele é uma cápsula do tempo. E, realmente, até durante este ano, nós recebíamos novamente várias atualizações. Então, a Eliana e eu ficamos assim, especialistas em listas, em Excel, naquelas enormes planilhas, porque às vezes a pessoa era mestre e virou doutora de uma hora para outra, no nosso ponto de vista, mas ela já vinha trabalhando. Só que
ela queria a atualização. Então, nós tivemos muito retrabalho nesse sentido. Mas na hora que foi para a editora, aí sim, se virou pós-doc, alguma coisa, ficou, agora fica para o próximo livro. Mas esse foi até setembro de 2015, porque senão a obra não ia sair, porque ainda bem que a gente se atualiza diariamente. Não assim, academicamente, não é diário, mas nós vamos mudando dia a dia, né? E aí a gente vai tendo outras... E eu penso que aquelas pessoas que não aceitaram é porque elas tinham outra perspectiva, ou deixaram isso para trás, ou a vida seguiu por outro rumo, enfim. Mas foram defendidos verbetes, né? Obviamente, existem lá os vídeos de defesa, a pessoa, naquele momento, ela defendeu, ela foi uma verbetógrafa, mas apenas não entrou aqui no livro dos 500. Agora, eu só queria dizer aqui, entre nós e entre todos, que eu agradeço muito essa parceria da Eliana Manfroy, porque ela é uma pessoa brilhante, e ela, com esse temperamento, nós assim tivemos uma parceria de temperamento, inclusive, porque, como eu falei antes, da assimilação simpática também que se fazia, nós muito rapidamente, com bom humor, nós somos duas pessoas bem-humoradas, não é, Eliana? A gente fazia desassimilação simpática, e aí a gente conseguia, como ela disse, né, nessa brincadeira quase que de lidar com 500 pessoas, de sair bem. E bem na foto também, né? Saímos bem do projeto. Quer complementar? Concordo plenamente, concordo. Tudo que a Miriam falou é exatamente isso. E aí, bom, agora a gente tem assim, vamos chegar aos 1000. O trabalho continua, ficou por aqui pelos 500, como que é? Bem, até onde a gente sabe, né, nós seguimos, né, dentro da instituição, da Instituto Sapiens, revisando verbetes, produzindo verbetes, trabalhando. A Miriam hoje coordena a área de parapedagogia da instituição. Nesse momento, não há, até onde eu sei, né, professora Miriam, talvez a Miriam está mais atualizada, de um projeto de fazer, né, pelo menos não está na pauta, por enquanto, um projeto de fazer uma nova edição, ampliada, revisada e ampliada, enfim, né, dos 1000, talvez 910. É um trabalho insano, porque aí, até a gente dessomar, a nossa biografia vai estar mudando, né? Agora, assim, a gente já está chegando perto do final, mas ainda tem uns minutos. Então, eu queria saber o seguinte da Cida. Sabe, eu não sei se vocês conhecem essa história, mas esse modelo de currículo fui eu que criei. Para onde? Para a Scriptor. Por quê? Porque eu pensava assim, gente, tem que ter um padrão, não pode ser assim, cada autor faz o seu currículo de qualquer jeito. Aí eu pensei, falei, bom, primeiro, a pessoa chegou quando? Não é só o livro que ela escreveu. Então tá, então nós vamos colocar lá. Quando que a pessoa chegou na Conscienciologia, quando que ela passou a ser docente, que isso é importante, e quando que ela, e quais foram os livros que ela publicou, né, qual era a graduação e tudo mais. E aí, qual foi a minha surpresa quando eu vi que o Valdo adotou isso na enciclopédia? Aquilo, Cida, para mim, olha, é um detalhe que ninguém sabe, está no anonimato, agora não está mais o que eu estou falando, né? Eu também não sabia. Uma ideiazinha, que uma coisa que começou no trabalho que eu fazia, sabe? Pensando em padronizar, aquilo ficou como um padrão da enciclopédia, e a partir daí, todo mundo da CCCI passou a usar esse padrão de currículo. É de uma gratificação íntima tão grande, assim, poxa, saber que eu fui uma mini pecinha, sabe, lá atrás. Então, se para mim isso tem uma relevância, eu imagino para você, Cida, que
que tem uma obra que partiu dessa ideia sua do álbum de família, né? Então, assim, eu queria que você, sabe, não sei, assim, da mesma forma que eu estou me expressando, que você se sinta bem à vontade para você falar, sabe? Olha, essa idealização, Ideação. a ideia foi sua, né? Vamos pensar. A concepção do trabalho. Foram os separadores, foi você que pôs em prática. Eles podem ter intuído várias pessoas, ninguém fez o álbum que o Valdo queria, você fez. E desse álbum foi que se tornou essa obra. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, para a gente poder, assim, sabe, fechar com chave. Quando a Rosa estava falando sobre o Valdo ser organizador, eu pensei, na verdade, eu pensava no currículo porque eu fazia, assim, tipo, eu queria saber, né? E às vezes eu passava por algumas pessoas, tal, mas o foco era as fotos, né? Que eu só iria fazer as fotos. Mas o Valdo, como ele era detalhista, né? Ele foi me ensinando, assim, sabe? Olha, você tem que pôr data, você tem que melhorar essas fotos, você tem que fazer... Então, ele foi dando as coordenadas, né? E como eu já tinha, por exemplo, no DVD da enciclopédia tinha essas biografias, né? Que eu nem sabia, eu não sabia da Neida e não sabia de você, né? Foi uma grata surpresa. E, inclusive, a Nina Rosa também foi uma das revisoras, né? Eu lembro que ela que revisou do Juvenal. Mas, assim, o Valdo, ele era... ele ia, ó, mostrando como é que ele queria, né? Então, isso fez com que a gente queria fazer algo que agradasse o Valdo, né? Eu pegava a minha ideia, mais o que ele tinha pedido, porque eu não sabia dessa história do número 11, eu não sabia que era tão importante os números para ele, eu não sabia nada. Essas informações não passavam por online, né? Então, por isso que eu falo que foi... mas eu sinto que, de alguma forma, tem a ver com a ProEx de todos nós. Por que eu fui me interessar justo pelo catálogo? Tem gente que nem sabe que ele existe, né? Inclusive, a primeira vez que eu vim aqui, eu conversei com a Cris, que aquele catálogo tinha a pesquisa de todo mundo ali, né? Que para mim até hoje, e eu vejo que muitos daqueles... Uma vez eu fiz uma estatística, né? Quantos daqueles pesquisadores eram verbetógrafos? E grande parte já estavam naquele trabalho, né? Então, às vezes a gente não faz, é bobagem, não dá importância. Eu acho que a gente tem que fazer as coisas assim. É aquilo que eu falei, você acha que cosmoético não vai atrapalhar ninguém? Porque se a gente for pensar no resultado, das pessoas que vão entrar, do todo, a gente não faz, né? Agora, eu acho que quem abre esse livro, na apresentação, ele começa assim, ó, o catálogo dos 500 verbetógrafos. Então, isso aqui é um catálogo. Começou para você com o catálogo de pesquisa de PC. Para mim era um catálogo. E aí materializou aqui nos 500 verbetógrafos da Conscienciologia. Gente, olha, hoje a gente teve um encontro maravilhoso, né? Foi muito bom a gente conhecer um pouquinho aí dessa história, de como que foi a publicação, a produção, a ideação aí dessa obra. Então, a gente já, infelizmente, aqui já está chegando ao final. Eu não sei se vocês querem ainda dar alguma mensagem final aí rapidinho, de 1 minuto. Eu gostaria, porque você tinha perguntado qual é a emoção de você estar lá dentro do livro, né? A minha maior emoção não foi eu estar dentro do livro, foi contar quantas pessoas eu consegui ajudar a ficar dentro do livro pelo programa Verbetografia, entendeu? Porque hoje em dia eu acho que as pessoas já estão mais soltas, mas no início era preciso alguma base, né? E só para a gente ter assim acho que vale a pena falar
a ideia originária, né, do programa Verbetografia foi do Moacir. Ele que me perguntou: Rosa, por que você não faz um curso para ensinar a gente a fazer verbete? E aí aquilo ficou pensando na minha cabeça, enfim, aí eu fui conversar com o professor Valdo e organizei o curso. Então, eu queria deixar esse depoimento, que, para mim, o que mais assim me toca no 500 Verbetógrafos é saber que eu contribuí com várias e muitas pessoas, uma porcentagem bem grande de pessoas, a participarem do livro. Nossa, excelente. Então, a gratidão da Rosa, a gratidão nossa aqui de estar recebendo vocês, Cida Nicolau, Ana Manfroy, Miriam Kunz, Rosa Nader e a Dulce Dal, que não esteve aqui, mas também muitas outras pessoas que ajudaram na obra. A gente trouxe aqui a equipe principal, mas a gente sabe que toda a obra, né, tem aí uma série de voluntários que ajudam, então não vamos deixar esse pessoal de fora. Mas a vocês que estiveram presentes, a gente agradece. Agradecemos também a você que esteve aí nos acompanhando. Lembrando que semana que vem tem mais programa Entre Livros. A gente sempre retorna aqui com mais novidade aí do mundo dos livros. Pessoal, então, tchau, tchau para vocês. Obrigada a todos. Obrigada a todos.